Imagine encontrar um estranho na chuva que muda sua vida completamente. Mas e se esse encontro fosse o início do seu próprio funeral? Jason no In, um RPG Maker lançado nos meados de 2016, é uma adaptação de uma história com o mesmo nome do famoso livro japonês Monogatari Ugetsu, escrito por Ueda Akinari, e que também possui uma adaptação cinematográfica. O jogo é relativamente curto, mas apresenta uma arte simples e a maneira que a história é contada te prende bem, mantendo você entretido, sabe? O jogo dura em média 40 a 60 minutos, mais ou menos, e hoje vamos falar sobre essa obra. Nossa protagonista se chama Manago Agata. Ela é uma tecelã e uma garota extremamente ingênua, porém trabalhadora. A história diz que ela trabalhava tanto que nem conversava com as pessoas direito. Em um dia chuvoso, enquanto voltava para casa, ela percebe que esqueceu seu guarda-chuva e sai correndo, mas acaba encontrando Hakuja e sua serva caminhando pela noite. Hakuja então pergunta pra ela o que ela estava fazendo ali tomando chuva, e se oferece para levar ela para casa, já que ele tinha 2 guarda-chuvas com ele. Uma informação sobre o jogo é que o jogo é japonês e ele é ambientado em uma época mais antiga, então existe uma questão rígida em hierarquia. Nossa protagonista é de classe média e enfrenta alguns problemas financeiros, enquanto Hakuja aparentemente é um homem nobre, e isso faz com que Manago sinta que está incomodando alguém como ele. Essa sensação de inferioridade será um tema bem recorrente na história, mostrando como Manago se sente pequeno em relação à hierarquia. Voltando para a história, Hakuja junto com sua serva leva Manago para casa e dá de presente um guarda-chuva branco, falando que amanhã vai chover provavelmente. Após isso, eles se despedem e Manago dorme. Ela tem um sonho com Hakuja. Eles estão tomando vinho de arroz, conversando e apreciando um ao outro. E após acordar e ver que não estava nublado, ela quer usar isso como desculpa para levar o guarda-chuva e devolver para Hakuja. Managa então decide ir para a cidade e perguntar onde fica a mansão de Ebigawa. E ela sai perguntando um por um. E o curioso é que ninguém mesmo sabe quem é Ebigawa e onde fica essa mansão. Alguns até se questionam se não é essa mansão no fim da floresta, mas ninguém de fato sabe onde essa mansão fica localizada. Terminando de falar com todos e seguindo para a mansão, encontramos várias lanternas de pedra, e uma em questão possui um fogo intenso. Usamos isso para basicamente salvar o progresso no jogo. Entrando na mansão, encontramos a serva meio que nos esperando. Falamos para ela que viemos devolver o guarda-chuva e ela basicamente vai nos levar para seu mestre. A mansão é bem estranha, apesar de ser grande, ela parece vazia. Tem suas empregadas, que são rígidas e leais ao mestre, e soam muito como marionetes sem alma. Elas são bem vazias e sem graça. Não tem muito o que explorar na mansão, ela só é extremamente vazia e grande, e também tem suas servas, só isso. Chegando no último quarto, encontramos Hakuja nos esperando. E mais uma vez, vemos Manago achar que está incomodando e que não deveria ter ido à casa dele, ainda mais com aquelas roupas que ela estava vestindo. Mas de maneira suave, Hakuja acalma e mostra que não se importa se ela se veste daquela forma e que apenas queria ver ela. No meio tempo que eles ficam juntos, acontecem as mesmas coisas que ocorreram no sonho de Manago. Eles conversam, tomam vinho de arroz e apreciam a companhia um do outro. E bom, Hakuja diz que quer pedir por uma esposa no Tanabata. Tanabata é um dia em que eles desejam por sucesso, riqueza e etc. E no fim do dia, ele decide se declarar para a nossa querida protagonista, falando que está fortemente apaixonado por ela e a pede em casamento logo em seguida. Sim, isso ocorre de uma forma muito rápida. Até ele percebe isso quando Manago dá uma recuada. Mas Manago recua por achar que não teria benefícios para Hakuja se casar com uma tecelã igual a ela, mostrando mais uma vez aquele senso de inferioridade dela. No fim, ela decide se casar com ele. Ele então, feliz por essa notícia, decide dar um kimono de presente. Um kimono da sua esposa morta? É bem estranho esse presente, eu particularmente não aceitaria de forma alguma. Mas tudo bem. Seguindo então a serva, vestimos um kimono branco e se parar pra perceber, a cor branca apareceu algumas vezes, como no guarda-chuva e agora no kimono. Pesquisando mais a fundo, percebemos que a cor branca é utilizada na questão de luto no Japão. E bom, voltando para o jogo, Hakuja nos disse que vai fazer um jogo com a gente, e devemos achar 6 presentes que ele escondeu com as empregadas nas salas da mansão. E são os seguintes itens: kanzashi dourado, moedas de ouro, livro de cabeceira, terço budista, leque japonês e conto de Genji. Mais pra frente, tento explicar o que pode significar esses itens que foram dados pra gente. Após pegarmos todos os itens e voltarmos para Hakuja, ele insistirá para que a gente passe a noite na casa dele. Mas, pelo menos por ter um pouco de senso, Manago rejeita e diz que seus pais devem estar preocupados, mas que ela voltaria amanhã, já que é o Tanabata. Hakuja insiste, mas cede e deixa ela ir pra casa. Bom, a personagem, assim como a gente, ela fica meio confusa com os presentes e com tudo o que aconteceu, mas insiste em acreditar que tudo isso era normal e que, por mais que estivesse acontecendo de maneira rápida, ainda assim era algo extremamente comum. No fim, ela decide não contar para seus pais e manter para si mesma esse amante por mais um dia em segredo. Passando o dia, ela acorda e decide visitar o futuro marido dela. E indo em direção à cidade, ela percebe que os aldeões estão tampando o caminho e decide pedir licença para eles, e é aqui que algumas coisas começam a ficar estranhas. Todos na cidade estranham o kimono que ela está usando, e um até diz que parece que o kimono é um roubado que o governador está procurando. E quando finalmente passamos por todos esses aldeões, encontramos alguns guardas rondando a área e param a Manago para perguntar sobre o kimono, já que é idêntico ao qual estavam procurando. Ela fala pro guarda que ganhou do Ebigawa, e todos os guardas estranham, porque não conhecem um filho de um senhor feudal que mora no fim da floresta. Pedem para ela levar eles até esse tal de Ebigawa, e com medo de ser presa e culpada, leva todos os guardas para a mansão. Assim que entramos na mansão, todos percebem que ela está estranha. Na entrada está vazio, não tem ninguém ali, e ao entrar na mansão, todos percebem que a mansão está bem destruída. Manago fica perplexa, porque até ontem a mansão estava linda e bem cuidada, e não destruída e sem uma alma sequer. Após um tempo caminhando para chegar até o quarto de Hakuja, um guarda diz que tem uma energia estranha dentro daquele quarto, e que eles não deveriam entrar porque pode ter um espírito maligno lá dentro.
Mas o capitão só zoa eles, e fala que se eles não entrarem, eles vão ser demitidos. Então, eles entram, e no fundo do quarto encontram Hakuja sozinho, e aparentemente bravo por Manago ter trazido essas pessoas junto com ela. E pela primeira vez, Manago decide deixar de canto o senso de inferioridade e começa a discutir com Hakuja, e acusa ele de ter roubado o kimono branco. Então, Hakuja, de saco cheio da discussão, decide mostrar sua verdadeira face. Ele mostra que é uma cobra. Sim, uma cobra. Eu também achei essa parte bem sem graça, mas sinceramente eu peguei assim o significado das cobras e vi que ela tem diversos significados no Japão. Mas um que se encaixa nessa situação seria de espírito maligno, enganação, morte e mais alguns outros significados. Após ele mostrar sua verdadeira face e querer pegar Manago para ficarem juntos, os guardas e Manago decidem correr, e quando saem da sala, Manago encontra a serva de Hakuja, que também se mostra ser uma cobra, mas faz uma proposta para Manago jogar um jogo, e se vencesse, ajudaria todos a saírem dali. A partir daqui, o jogo tem 2 finais. Se perder o jogo, você simplesmente é pego por Hakuja e encontra seu triste destino da morte. Eu vou mostrar o trecho do que exatamente ocorre nessa parte. Caso decida jogar o jogo, é bem simples, devolver todos os 6 itens para cada dono. Então é colocar no temporizador e você tem um tempo específico para devolver todos os itens para cada uma delas. Porém elas não estavam na casa, certo? Errado, na verdade elas estavam sim. Elas apenas são almas, e são representadas por chamas azuis, vagando no mundo espiritual. Então, você deve devolver o item para cada uma que você pegou e retornar para a serva. Teve uma em específico que quando eu devolvi, ela me disse a seguinte coisa. Ele me disse que amava flores de ameixa, mas que me amava ainda mais. Não sei dizer se é uma alma que foi pega por Hakuja da mesma forma que Manago foi manipulada, mas é algo interessante de se pensar. Então, devolvendo um item para cada uma delas, conseguimos escapar por um fio de Hakuja, e assim que saímos da mansão, ela simplesmente some e deixa todos confusos com aquela situação. Bom, a história do jogo acaba ali, mas tem algumas coisas que eu queria acrescentar. Indo por partes, o que os itens significam, o que o Hakuja queria no fim de tudo. Indo mais a fundo, a gente consegue tirar algumas conclusões sobre o que os itens podem significar e o que o Hakuja queria. Começando pelos itens, temos o Kanzashi dourado. Por ser um item luxuoso e atraente, pode dar a entender as habilidades de encantar e seduzir do Hakuja. Também reflete que, por ser um item luxuoso, mostra a diferença na questão social, já que Manago é de classe média enquanto o Hakuja é de classe alta. Agora indo para o próximo item, lembra que eu disse que a protagonista está atualmente passando por problemas financeiros? A moeda de ouro pode significar riqueza e prosperidade imediata, que resolveria todos os problemas financeiros dela. Uma maneira de comprar ela, sabe? O trecho budista, na minha interpretação, é uma maneira de dizer que o Hakuja tem uma conexão com o mundo espiritual, já que ele é um espírito maligno. E era apenas um jeito de brincar com a cabeça de Manago. O leque, igual o kimono, era branco. Isso significa a parte de luto no Japão, o que dá pra tirar como apenas um quebra-cabeça do que iria acontecer com Manago. Um kimono branco sendo de uma pessoa que não era mais viva, e um leque branco é apenas um jeito de pegar e dar as informações do que iria acontecer com Manago. Por último, temos o conto de Genji, que eu não consegui encontrar muito significado. Eu sei que ele é um livro de romance, o que poderia significar uma representação de romance entre Hakuja e Manago, mas além disso, eu não consegui encontrar mais nada. Mas o que Hakuja queria? Bem, sabemos que ele estava brincando com Manago desde o início, afinal ele é um espírito maligno e só queria brincar com os sentimentos dela. Assim como fez um jogo com ela, ele desde o início estava brincando com ela. Hakuja, como espírito maligno traiçoeiro, queria enganar, manipular e no fim dar um destino trágico para Manago. Então a encantou, seduziu e brincou com os sentimentos dela por pura diversão. Outros pontos que são bem interessantes no jogo é que o carpete usado na mansão normalmente é usado em velórios, e o que também o guarda-chuva que ele deu para Manago no início era branco, que no caso é usado em funerais também, o que mostra mais uma vez o quão perverso o Hakuja era e que já estava desde o início brincando com Manago. Bom, o jogo de hoje não tem uma história muito complexa ou algo muito legal a ser debatido, é apenas uma história interessante que eu queria trazer pra cá. Espero que tenham gostado desse vídeo, e até a próxima!